Esta edição de nosso programa é sobre doutrinas bíblicas pentecostais e o centenário do avivamento da Rua Azusa, comemorado por crentes de todo o mundo em 2006. Uma entrevista com abordagem dos dois assuntos, concedida ao pastor e jornalista Silas Daniel pelo saudoso teólogo pentecostal, pastor Antônio Gilberto, está na história. Estamos com o pastor Antônio Gilberto, consultor doutrinário da CPAD e comentarista das lições bíblicas deste trimestre. Pastor Gilberto, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre este importante assunto para todos os cristãos. Nós estamos sempre disponíveis a serviço do Senhor e será sempre um prazer. Pastor Gilberto, qual a importância deste assunto, deste tema, dessa lição neste ano? A importância é de grande valor, porque são lições, são verdades, são doutrinas, tratando sobre as ministrações do Espírito Santo à igreja. Ou seja, o ministério do Espírito, como está lá em 2 Coríntios 3. E nesses tempos atuais, é de grande relevância. As doutrinas bíblicas pentecostais. Este ano nós comemoramos 95 anos das Assembleias de Deus do Brasil e os 100 anos do avivamento da Rua Azusa, que foi um marco na história do Evangelho, na história do cristianismo, especialmente é muito significativo para nós pentecostais. Eu gostaria que o senhor falasse da importância deste avivamento que completa agora 100 anos. Bom, esse é o lado histórico, porque o Senhor Jesus, através dos séculos, ele nunca cessou de batizar com o Espírito Santo, de derramar o seu Espírito. Ora mais, ora menos, variando de lugar para lugar. Mas 1905, irmão Silas, é apenas já o que eu diria de um epílogo. Na realidade, o movimento começou em 1901. Em 1906 foi quando o movimento passou para Los Angeles, e o mais interessante é que, por milagre de Deus, a nação americana começou a receber gente de toda parte do país, e quando menos se espera, foi habitantes, obreiros da Europa, e depois da África, e depois da Ásia. Resultado, o mundo todo foi alcançado, e tudo começou em Azusa Street, lá em Los Angeles. Quer dizer, o movimento pentecostal, na verdade, ele teve o seu início oficial, vamos dizer assim, em 1901, naquele avivamento na mansão de Stone, lá no Texas, mas foi realmente em 1906 que esse movimento ganhou notoriedade para o mundo todo. Porque em Topeka, onde ficava a mansão que o irmão mencionou, era uma escola bíblica. E dali o reverendo Parham mudou para Houston, e foi lá em Houston que o Simon tornou-se aluno. Quando ele estava na cidade de Houston, ele seguiu para Los Angeles atendendo um convite, e ninguém imaginava o que Deus ia fazer. E o resultado é que o Senhor começou a batizar, e não foi só batizar, foi realizar sinais, prodígios e maravilhas, paralíticos e cegos e mancos e coxos e aleijados, e ninguém promoveu, ninguém divulgou. A imprensa secular divulgou, mas divulgou em tom de zombaria. Resultado, o movimento se espalhou para toda parte e chegou ao Brasil. Inclusive, o avivamento lá começa a ser chamado de Missão de Fé Apostólica, que é um nome que é adotado pelos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg quando chegam no Brasil. De fato, porque quando o Senhor batizou e o grupo aumentou, então, irmão Silas, veio a necessidade de organização. É claro, a administração da igreja. E como? Se não havia nada de estatuto, nem regimento, nem corpo administrativo. Eles se organizaram, é claro, eu estou resumindo sem dar detalhes, com o nome de Missão da Fé Apostólica. E prosseguiu. Depois, bem mais tarde, é que veio o título Assembleia de Deus. Pastor Gilberto, esta lição versa sobre as doutrinas bíblicas pentecostais. E alguns irmãos de outras denominações às vezes questionam nós pentecostais por ensinarmos 3 batismos. Falamos do batismo em águas, falamos do batismo com ou no Espírito Santo e falamos do batismo pelo Espírito Santo. Eu gostaria que o senhor diferenciasse
o batismo com ou no Espírito Santo do batismo pelo Espírito Santo, registrado lá em 1 Coríntios 12, 13. Bom, sobre o batismo em água, eu acho que não há necessidade de falar, porque na Assembleia de Deus, por exemplo, pratica o batismo em água por imersão. E como o batismo em água é um fato puramente literal, se bem que também é simbólico, eu não vou tocar no assunto, devido a ser bem conhecido. Mas sobre o batismo relacionado ao Espírito Santo, de fato, são dois. É só examinar os textos originais, sendo que o mais mencionado é o batismo com o Espírito Santo, que também é chamado de batismo no, porque, dependendo da tradução da Bíblia, varia em português. Agora, o interessante é se o consulente tiver acesso ao original. Então, em que consiste o batismo com o Espírito Santo, que outros chamam também de batismo no Espírito Santo? É um derramamento, é claro, sobrenatural, de poder de Deus, derramamento do Espírito Santo sobre o crente, a plenitude pentecostal, em que o crente cheio do Espírito Santo fala noutras línguas, também línguas providas pelo Espírito Santo, e isso está em Atos capítulos 1 e 2. O Senhor Jesus mesmo predisse, falarão noutras línguas. O profeta Isaías, lá no capítulo 28, menciona também, e é um assunto rico, vasto, imenso, de modo que milhões de cristãos hoje têm recebido o batismo. Eu costumo dizer que, assim como a salvação é a dádiva de Deus para os perdidos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para os filhos. Agora, batismo pelo Espírito Santo é outro assunto. E ele precede o batismo com. Em que consiste o batismo pelo Espírito Santo? O batismo pelo Espírito Santo é totalmente espiritual. É aquele ato que na conversão, quando se trata de conversão genuína, aquele milagre que Jesus falou, nascer de novo, naquele momento, o Espírito Santo imerge o crente no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então, o batismo pelo Espírito Santo não é o batismo com. No batismo com o Espírito Santo, quem é que batiza? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o batizador. Isso está bem claro. Mas no batismo pelo, é o próprio Espírito Santo. E no original, a partícula também é outra, diferente do batismo com. Pastor Gilberto, obrigado por essa rica entrevista que o irmão nos concedeu. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente o seu ministério. Irmão Silas, nós estamos sempre disponíveis no serviço do Senhor. Será sempre um prazer atender este programa ou outros que a Casa Publicadora faculta. Estamos chegando ao final do Na História de hoje, mas antes, veja esta importante informação e oportunidade relacionada ao assunto desta edição. Por ocasião da celebração dos 90 anos do Jornal Mensageiro da Paz, além de seu edificante conteúdo mensal, nos próximos meses, o periódico traz um curso especial em 6 edições sobre teologia pentecostal, a ser iniciado agora em janeiro de 2020, com grandes nomes da teologia assembleiana em nosso país. Ao final do período, todos os leitores receberão certificado de participação no curso. Ficamos por aqui com esta edição do Na História. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative as notificações para receber informações de novos conteúdos postados. Se gostou do programa de hoje, curta, comente e compartilhe. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos. A igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus é fortalecida contra as investidas do mal. Chegaram as revistas de escola dominical da CPAD para o primeiro trimestre de 2020. Nas lições bíblicas adultos, estudaremos a raça humana, origem, queda e redenção.
comentadas por Claudionor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, comentadas por Tiago Brasil. A CPAD possui um currículo completo para as demais faixas etárias. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e discipulado para classes de novos convertidos. Com ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, o currículo da CPAD possui um vasto material de apoio: pasta de visuais com ilustrações para as aulas das classes infantis, livros com tema das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. E tudo isso com preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br ou na livraria CPAD mais próxima. CPAD, a editora da Escola Dominical.